Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Está no ar a sua, minha, nossa Minipédia, o seu programete sobre assuntos históricos em formato expresso, com o tempo de você tomar o seu café da manhã, ou fazer o seu almoço, ou dar aquela corridinha, né, para deixar a forma em dia. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado, como sempre, deste homem que criou um soviete na Vila Eduardo e luta contra o capitalismo à beira do Rio São Francisco, o seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Aqui curtindo muito São João, mas sem esquecer dos movimentos sociais, que é muito importante. Lá do Maranhão, ela que é minha companheira de furadas de entrevistados, né, a senhora Joyce Oliveira. E aí, gente, aqui no cheiro das férias. O professor vai entrar de férias. É isso aí, Joyce já vem farejando essas férias, Demais. Já tem 3 meses já. E hoje compõe a nossa bancada uma ilustre convidada, a Patrícia Kaufmann. Oi, Patrícia. Oi, gente. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar com figuras tão ilustres. Agradeço demais a oportunidade. Patrícia, para o nosso ouvinte desavisado, fala um pouquinho sobre você. Certo. Eu sou historiadora de formação. Sou bacharel em História e também sou licenciada em História. Sou professora. Sou mestre em História Social. Atualmente sou doutoranda. Faço uma pesquisa sobre aspectos sociais e políticos do Maranhão na segunda metade do século XVIII. Sou autora de um trabalho sobre organização do tráfico de escravos no Maranhão e estou aí na lida como sempre, ensinando, estudando, procurando aprender, lutando. É isso aí. Seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigada. Bom, estamos aqui reunidos mais uma vez em clima de oração para falar sobre mais um tema urgente e importante para a história do Brasil, né, Kleber Roberto? Hoje é dia de quê? Hoje vamos falar um pouco sobre os mitos que andam rodando aí a boca, os WhatsApps, alguns artigos na internet de fontes muito nebulosas que falam sobre a escravidão, mais precisamente sobre os mitos relacionados à escravidão no Brasil. Show de bola. Joyce, se você pudesse definir em 3 pontos principais o tema de hoje, quais seriam? Bom, a gente tem que entender quais são as pessoas que são ativas nesse processo, atentando justamente para a população afrodescendente, né? E entender de que modo são construídos esses mitos que não têm a ver com as evidências da história que mostram que não é sobre isso, que isso não está certo. Justamente. Bom, eu acho que o tema hoje vai ser bem debatido aqui. Mas antes de a gente entrar no conteúdo, Clebão, semana passada a gente deixou uma pergunta aí pra galera, não foi? Pois é, deixamos uma pergunta aí para o pessoal. Não sei se o pessoal respondeu certo, errado. E aí, Pablo? Como é que teve interações? Como é que foi? Teve sim, mas eu só vou dizer depois que você falar qual é a resposta correta. Pois é. Estávamos falando sobre a questão dos campos de concentração nos Estados Unidos e a gente pegou um teminha falando sobre a questão dos povos indígenas, os povos norte-americanos que acabaram lutando contra os povos indígenas naquela expansão da Corrida do Ouro. E fizemos a seguinte pergunta: a Corrida do Ouro em meados do século XIX teve várias consequências na região oeste dos Estados Unidos. Uma delas foi que, e a resposta correta seria a letra A, os indígenas foram atacados e expulsos de seus territórios tradicionais e as minas de ouro causaram danos ao meio ambiente. Perfeito. A maioria acertou, Kleber. Dessa vez se safaram. Dessa vez se safaram. Vamos ver se o tema de hoje o pessoal vai pegar as dicas e serem também bem afiados. É isso aí. Então vamos para o nosso conteúdo.
Camarada Kleber Roberto, qual é o seu aplicativo preferido para ouvir podcast? O meu aplicativo é o Orelo, porque ele é leve, fácil de utilizar e você pode encontrar todos os podcasts da família Historiante lá no Orelo. E a cada play que você dá lá nos podcasts, o Orelo vai estar fazendo uma contribuição simbólica para o historiante. Então, baixe o aplicativo e faça aquela maratona nos nossos podcasts. Bom, infelizmente nos últimos anos a gente vem passando por um processo de reescrita de uma história feita por pessoas que não têm nem formação histórica e nem compromisso com o processo de pesquisa histórica. E aí criaram-se alguns mitos em torno da história do nosso país, em especial sobre o processo de escravização, né? Como aconteceu a escravidão no Brasil? Bom, muitos trabalhos vêm sendo feitos sérios, mas também outros trabalhos não sérios vêm sendo feitos e acabaram chegando às mãos do grande público e causaram uma série de complicações na própria interpretação sobre o que foi a escravidão no Brasil. Zumbi dos Palmares realmente tinha escravos? É a primeira pergunta que abre os nossos debates. Eu vou deixar que a Patrícia comece a rodada pra gente. Não há evidências alguma de qualquer autoria, de qualquer fonte, de que Zumbi dos Palmares tivesse escravos. Tá? Nós devemos nos lembrar que a organização palmarina, ela era uma organização de fugitivos, né? Pessoas oriundas já de uma experiência escravista. Eu acho, no mínimo, uma temeridade achar que essas pessoas fugiriam para um local escondido, né? Justamente para serem submetidas novamente a outro sistema de escravidão. Não há qualquer evidência em qualquer tipo de fonte que corrobore essa ideia. Tá? Não há trabalho sobre isso. Lembrando, mais uma vez, o que a Joyce disse, historiador lida com evidências. Não há qualquer evidência e, a meu ver, não há o menor sentido em imaginar que Palmares tenha resistido por tanto tempo e sido foco, né, principal de tantas pessoas fugindo de uma experiência de violência justamente para um local onde, em tese, então, o quê? Seriam novamente reescravizadas? Não faz o menor sentido. Então, não há evidências e acreditamos que não há a menor possibilidade de que isso seja verdade. Justamente. Inclusive, Patrícia, tem um trabalho acessível no YouTube feito por um historiador chamado Iclis Rodrigues. Hoje, salvo engano, ele já terminou o doutorado dele, né, em História, e ele tem um trabalho com um podcast chamado História FM aqui no agregador de podcast que o pessoal está usando agora. E ele fez um documentário chamado Legado Negado, que é um trabalho para desmistificar uma série de coisas que foram construídas em torno da escravidão. Ele tem um canal no YouTube muito bom, que é o Leitura Obriga História. É um trabalho de história pública também. E é um documentário muito bom porque ele traz alguns pesquisadores em Palmares para demonstrar, de fato, como essas mentiras elas não se sustentam. E uma das teses defendidas ao longo do documentário pelo pessoal é de que em Palmares não existia escravidão, obviamente. O que existia e que pode ter sido deturpado pelos dicionários, como é que é o nome, Kleber, do livro do cara, do Leandro Narlock? Guia politicamente incorreto de alguma coisa. O guia politicamente incorreto. O que eles podem ter pegado e distorcido é o fato de que algumas pessoas que chegavam a Palmares, sejam elas negras fugidas, sejam elas brancas também que afluíam para Palmares. O que existia de fato era um período onde essas pessoas tinham que trabalhar nas plantações comunitárias dentro de Palmares. Elas tinham que passar um tempo trabalhando ali para que eles ganhassem a confiança dos palmarinos e pudessem ser integrados à comunidade palmarina. Aí o que aconteceu? O tal do Narlock distorceu completamente essa informação e transformou isso numa escravidão que não existia de fato. Né? E é importante a gente lembrar que Palmares, gente, não havia propriedade privada. A terra era coletiva,
a proteção era coletiva, o sustento era coletivo. Não há propriedade privada na sociedade palmarina. E eu acho uma temeridade fazer uma distorção dessa, né? Mas há trabalhos sérios, e só voltando a repetir, não há qualquer evidência ou fundamento na ideia de que havia escravidão em Palmares. E aí, né, dando prosseguimento, né, a essas ideias que circulam por aí, também tem, né, aquela ideia que havia escravidão na África que era nos mesmos moldes da escravidão no Brasil, né? Tem até aquele vídeo de Porta dos Fundos, que é muito engraçado nesse sentido. Olha, eles chegaram, né? Vão vir aqui escravizar a gente, né? E nós sabemos que isso não condiz com as evidências históricas, justamente por quê? Porque existia um sistema que era muito específico do continente africano, que era o Jônia, né? Tu pode falar um pouco sobre isso pra gente, Patrícia? Posso sim, tá? Primeira coisa é que quando a gente fala em escravidão, a escravidão ela existe desde a antiguidade em diversas formas nas mais diversas sociedades. Este é um ponto. A escravidão, sim, ela já existia em muitas sociedades africanas, mas a forma como ela era praticada era completamente diferente da forma como se praticou no Brasil. Em muitas sociedades africanas, os escravos eles eram cativos oriundos de guerras, de conflitos. Muitos desses indivíduos eram tornados escravos, geralmente de forma temporária. Outra forma de escravidão era aquela por uma dívida contraída. Então trabalhava-se numa determinada função, geralmente ligada à terra, até que determinada dívida fosse quitada, né? E este modelo social ele esteve presente em muitas sociedades. Tá? Essa é uma questão. Mas essa escravidão ela tem uma diferença primordial. O escravo ele não era um bem, ele não era uma posse de alguém. E ele tinha direitos. Inclusive, mesmo aqueles indivíduos que estivessem em situação de escravidão por um determinado período, por exemplo, parte do que eles produziam eram deles. Tá? O que nós conhecemos como Jônia é uma prática de escravidão bastante antiga, principalmente em grupos ali centro-africanos, né, onde hoje nós temos República Centro-Africana, Mali, Chad, e foi uma escravidão que acabou sobrevivendo mais tempo, principalmente com o avanço de parte do islamismo, mas se dava em bases completamente diferentes do que nós chamamos de escravidão moderna, que era aquela praticada por portugueses. Um sistema completamente diferente, Joyce. E aí, né, é importante a gente compreender essa diferença, porque, né, a gente que é de história, a gente compreende muito as experiências dos sujeitos conforme a sociedade que elas vivem, né, conforme o período em que elas acontecem. Então, quando se coloca, né, esse lugar comum de toda a escravidão é igual, né, você está ignorando os processos e a própria formação dos grupos nos seus lugares, né, de como esses processos eles aconteciam. Por isso que é importante a gente entender que a escravidão que a gente fala no Brasil é o que se chama de escravidão moderna, né, que é justamente quando essas pessoas elas são coisificadas, né? Elas não são pessoas, elas são mercadorias, né? Por isso que elas são vendidas, porque elas são propriedades de outras pessoas. Uma coisa que vale lembrar sobre o sistema Jônia, né, é que em várias sociedades havia uma linhagem de escravos, né? A pessoa tinha função mais ligada à terra, porque ele pertencia a uma linhagem, ou seja, ele era filho de pessoas que já estavam ligadas a essas atividades. O que a gente percebe é que nessas sociedades, talvez a mobilidade social era bastante limitada. Essa é uma questão. Mas mesmo os Jons, né, que é por isso que a gente se refere como Jônia, mesmo os Jons, de novo, eles tinham direitos, como todos os outros indivíduos. Eles não eram comercializados, por exemplo, tá? Eles não eram posse de alguém. Eles ficavam, inclusive, também como uma parte da produção, mas eles não tinham a possibilidade de mobilidade social. Ele não poderia fazer outra atividade. Então, esse sistema ele está mais ligado a uma pouca mobilidade social,
né, e uma função mais ligada à produção, à questão da terra, do que, obviamente, ao sistema de que essa pessoa ela passa por um processo de coisificação e que ela é vendida, em que a sua identidade passa por um processo de anulação forçada em muitos aspectos e ela tem um passado praticamente anulado no processo, né? Essa é a de grande diferença do que a gente chama de escravidão moderna. E quando falamos exatamente desse processo de escravidão que ocorreu no Brasil, há um certo apagamento que a gente percebe com relação ao processo de escravidão que ocorreu contra os povos indígenas. E isso a gente percebe que quando falamos da escravidão dos povos indígenas, parece que assim que começou o tráfico dos escravizados africanos, parece que cessou a escravidão indígena. Parece que com o início desse tráfico dos escravizados africanos, houve um apagamento da história dos indígenas sendo escravizados. E isso faz com que comecem a surgir os mitos com relação a, por exemplo, a benevolência religiosa que conseguiu libertar os indígenas, a benevolência dos brancos que aceitaram de forma humana as orientações religiosas e não escravizavam mais os povos indígenas. E isso faz com que esses mitos se perpetuem. Algo que, como já estamos dizendo, é um mito. Não é mesmo, Patrícia? A gente percebe exatamente isso. Completamente. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente deve se lembrar é que a gente não pode pensar a colonização onde hoje nós temos o Brasil como tendo sido igual em todos os lugares, tá? Nós estamos falando de regiões diferentes, de épocas diferentes. Mas nos primeiros momentos da colonização aqui, da invasão dos portugueses, né, de um sistema mais organizado para ocupar as terras, a escravidão, né, o elemento escravo, ele é majoritariamente indígena, tá? Então, nessa primeira fase, o elemento escravo, ele é indígena. Então, assim, já não cabe essa ideia de benevolência. Aos poucos, né, e bem aos poucos, algumas regiões passam a contar com uma organização, digamos, mais efetiva do tráfico internacional de escravos, ou seja, essas regiões, Bahia, Pernambuco, passam a ter uma entrada mais sistemática de indivíduos escravizados de origem africana. O fato de haver indivíduos de origem africana não quer dizer que os indivíduos indígenas deixam de ser escravos, muito pelo contrário. Durante muito tempo, em muitas regiões, há uma coexistência desses dois tipos. Joyce Oliveira, quem acompanha o Historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo, pode nos ajudar a manter o projeto, né? Senhor, pode sim. Quem quiser ajudar, né, a gente do Historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se. Aí vai se tornar o nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto. Ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo, para quem for, né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o Historiante. E o endereço qual é? apoia.se/historiante. O link tá na descrição desse episódio. Precisamos lembrar de várias coisas. As regiões costeiras tinham mais facilidade para ter o acesso a esse produto, né, como os portugueses consideram, esse produto que é o indivíduo africano. Outra coisa era aquelas ocupações que ficavam mais interiorizadas. Outra questão que a gente não pode esquecer, ninguém pagava absolutamente nada
pelo elemento indígena, mas o escravo de origem africana custava dinheiro, tá? Ele tinha um valor alto de mercado. Então, a entrada do elemento africano não apaga o uso do elemento indígena. Essa é uma questão. Quando a gente pensa, por exemplo, em regiões como a região em que Joyce e eu estamos, Maranhão, Grão-Pará, há uma dinâmica completamente diferente. O tráfico internacional só vai começar a acontecer regularmente já na segunda metade do século XVIII, ou seja, quase 200 anos depois do que em algumas regiões. Aqui, e, por exemplo, como é o caso de São Paulo também, a escravidão indígena ela vai chegar quase ao século XIX. Tá? Então, não há qualquer verdade em achar que a chegada dos indivíduos de origem africana acaba tirando a escravidão do colo desses elementos indígenas. Muito pelo contrário, eles coexistem por muito tempo. E em algumas regiões, muito mais tempo do que em outras. Perfeito. E aí tem outro mito atrelado a isso que é muito forte hoje em dia, principalmente todo ano, quando a gente chega no 13 de maio, a comemoração da abolição da escravatura. Aquela coisa pomposa, né? Enfim, né? A ideia de que o fim da escravidão se deu pura e necessariamente pelo benefício, pela bondade da coroa brasileira, né? A querida princesa Isabel deu a abolição. E isso esconde uma verdade muito profunda, que é a seguinte: desde o início até o fim da escravidão, os povos negros lutaram pela sua libertação. Não apenas pegando em armas, e que foram em muitos momentos, mas também pegando em canetas, em papéis, tomando a voz em discursos, porque tanto como guerreiros quanto como intelectuais, os negros lutaram pela sua libertação, né, Patrícia? Com certeza. Essa é outra falácia muito difundida. Onde existiu escravidão aqui no Brasil, existiu resistência. Essa resistência, ela ocorreu das mais diversas formas. Como é que a gente percebe isso? De novo, nós só podemos lidar com as evidências. Nós temos muitos manuscritos. Tá? Muitos manuscritos que relatam, por exemplo, fugas, atos de violência, suicídios, uma espécie de desobediência que muitas vezes aparecia, por exemplo, como os portugueses adoravam dizer, a preguiça. Ora, mas se de repente você tem todo o seu plantel de escravos com preguiça, tá? Essa é uma desobediência, essa é uma forma de resistência. Tá? Além disso, as fugas tanto podiam ser individuais quanto coletivas, fugas recorrentes, casos de envenenamento. Tá? Então, a resistência, ela se dá de muitas formas. De muitas formas. Nós temos também aqueles casos de resistência que são mais célebres na história, que são as revoltas, os motins, as rebeliões, né? Algumas mais famosas do que as outras, mas praticamente todos os locais em que se viu escravo, se viu revolta. E outra, se viu medo também. Aquele que escravizava sentia medo. Em muitos locais do Brasil, a população escrava ela era maior que a população livre, né? Digamos, a população livre branca. Então, esse medo, ele coexistiu durante todo o período. Não há qualquer sinal de passividade, né? Dos negros nesse processo, muito pelo contrário. O que nós temos são mitos, né, que corroboram, por exemplo, a ideia de que essas pessoas passaram o quê? 300 anos sob o jugo da escravidão de forma passiva? De forma alguma. Os manuscritos dizem o contrário, de muitas formas. Pois é. Só para mencionar algumas das revoltas célebres que nós temos, por exemplo, a Revolta dos Malês, que é uma das mais conhecidas, em 1835, e ela teve uma característica muito marcada, que foi a grande adesão de africanos muçulmanos no processo. Além da Revolta dos Malês, a gente vai ter aí, por exemplo, a Balaiada, né? A gente tem os principais atores da Balaiada são
negros, e se dá através de um processo de violência e repressão com indivíduos negros na região. O Quilombo de Manuel Congo também, né, que aí já vai ser em outra região, vai ser ali na região cafeeira, né, do Vale do Paraíba, na região do Rio de Janeiro. Enfim, são vários exemplos de rebeliões que tiveram como cabeça, como líderes, como chefes, pessoas negras escravizadas em nosso país. A própria existência, a coexistência durante todo o período de escravidão de mocambos e quilombos já é um sinal inequívoco dessa resistência. Esse é um sinal que nós não devemos perder de vista jamais. Né? Nós temos relatos de quilombos e mocambos em todos os lugares onde existiu escravidão, em todos eles. Ora, se isso não é um processo de luta, é o que então? E dentro desse processo que vai ocorrendo a abolição da escravidão no Brasil, vem as leis abolicionistas. Elas foram sendo introduzidas e ocorre exatamente outro mito, que é muito popular, infelizmente, a de que esta, entre aspas, benevolência dos governantes em aprovar leis que davam privilégios aos escravos, como a lei do ventre livre dos sexagenários, a lei Feijó, todas elas parece que tinham um alcance gigantesco, abrangiam praticamente todos os escravizados e melhoravam de forma muito significativa a vida de todos. Isso aí, infelizmente, é um mito que é muito popular e acho que é um dos mitos mais antigos. Eu não sei se realmente é isso, mas há muito tempo que eu escuto falar sobre isso, sobre uma certa benevolência relacionada a essas leis abolicionistas, mas que ao olhar da história, elas não foram tão boas assim para os escravizados. Não é mesmo, Patrícia? Exatamente, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa se lembrar é que o Brasil foi o último lugar do mundo a abolir a escravidão. Havia um conhecimento por parte da elite que mais dia menos dia isso teria que acontecer no Brasil também. Quando a gente fala nessas leis abolicionistas, a gente está falando de 4 leis basicamente, né? E a função delas, com exceção assim, a Lei Áurea, obviamente, ela extingue a escravidão, mas as leis que antecedem a Lei Áurea, elas têm uma função de retardar o processo de abolição irrestrita. Elas não são feitas para ajudar a massa escrava, elas são feitas para ajudar a elite. E nós temos no texto dessas leis os exemplos mais absurdos de como é que isso se operava. Se a gente pensar na primeira lei, né, que é aquela lei Eusébio de Queiroz, que é de 1850. Ela é considerada, digamos assim, o pontapé, né, o pontapé inicial desse processo. Então essa lei, ela proíbe o tráfico internacional de escravos. Ora, mas ela não para o tráfico do dia para a noite. Nós temos 2 dados muito importantes, né, disponíveis para todo mundo que quer pesquisar. Os anos que antecedem a Lei Eusébio de Queiroz, porque sabia-se que ela entraria em vigor, são os anos que registram o maior número de viagens e de vendas de indivíduos de origem africana na história do Brasil. Essa é uma questão. Quando a lei entra em vigor, nos 6 anos seguintes, ainda se registra a entrada de navios trazendo indivíduos da África. E isso, vamos pensar, nós temos registros, que dirá aqueles não registrados, né? Aqueles que passaram batidos pelo controle alfandegário ou que atracaram em locais onde não havia tanta vigilância. A segunda lei, que é a Lei do Ventre Livre, ela é de 1871. Todo mundo já sabe, ela diz que, a partir daquela data, filhos de escravos nascem livres. Ora, mas não é tão fácil assim. A lei também dizia que o senhor, ou seja, o dono da mãe desta criança, tinha 2 opções. Ou ele ficava com essa criança, ele seria o tutor da criança até ela completar 8 anos, então ele alforriava, digamos assim, ele entregava a criança à própria sorte e recebia uma indenização, ou então, se ele abrisse mão da indenização, ele tinha o direito de ficar com esta criança até ela completar 21 anos. Então, que liberdade é essa? Vamos pensar nas 2 possibilidades. Uma mulher escrava que tem uma criança e essa criança chega aos 8 anos de idade
e de repente o dono dela não tem mais a obrigação de alimentar esta criança. Essa criança vai sobreviver como? Onde? Em quais condições? Por outro lado, se o senhor bondoso, né, decidir explorar essa criança até os 21 anos, cadê essa liberdade? A lei seguinte é a lei dos sexagenários, né, que é de 1885, que também é uma lei famosa que a gente estuda na escola. Ora, a partir dessa data, todos os escravos com 60 anos estão livres. Não é assim que funcionava. O dispositivo da lei era outro. Primeiro que, em 1885, a quantidade de indivíduos escravizados com 60 anos era ínfima. Havia um outro problema, que muitas vezes esses indivíduos não tinham como provar ou não sabiam a sua idade. Mas a lei também dizia outras coisas. No caso de um indivíduo que provasse que ele tinha 60 anos, ainda assim, como forma de indenização, ele teria que trabalhar para o seu senhor mais 3 anos. Então ele não está alforriado com 60, ele ainda tem que ficar lá até completar 63. Uma vez alforriado com 63 anos, ele ainda deveria ficar na cidade onde ele tinha sido alforriado por mais 5 anos. Então ela é benéfica para quem? Quando a Lei Áurea finalmente é assinada, em 1888, ainda tinha gente cumprindo esses 3 anos de indenização da lei de 3 anos anteriores, a lei dos sexagenários. E quando a Lei Áurea é assinada, ela liberta mais ou menos umas 800 mil pessoas. Tá? Boa parte da população já não estava no jugo da escravidão, embora, é claro, 800 mil nessa época não é um número desprezível, considerando a população da época. Mas essas leis abolicionistas, elas têm a função de retardar um processo. Elas são mais benéficas para os proprietários de escravos do que para os escravos. Agora, nós não podemos, de qualquer forma, ignorar o fato de que essa luta pela liberdade, ela vai se avolumando na segunda metade do século XIX por meio dos processos, né? Mas as leis abolicionistas em si, a boa parte da benesse está para os senhores e não para o escravo. Joyce Oliveira está com uma perguntinha aí para os nossos ouvintes. Você vai ser boa ou má, que nem Kleber? Eu sou malvada. Oh, meu Deus. Tem que trabalhar muito aqui para acertar com a professora. Então, depois dessa aula todo dia que nós demos aqui para você, né, por áudio, a pergunta da Minipédia dessa semana é: as leis abolicionistas, Lei Feijó, dos sexagenários do ventre livre, representam melhorias de vida dos escravizados antes da Lei Áurea? Aí vamos para as opções. Letra A: sim, pois tinham amplo alcance, abrangiam boa parte dos escravizados e tiveram um efeito imediato no processo de abolição. Letra B: em parte, já que mesmo com amplo alcance e tendo efeito imediato dentro do processo de abolição, apresentava algumas falhas devido à corrupção dentro do sistema escravagista. E letra C: não, essas leis representavam travamentos na abolição, já que davam concessões graduais e muitas vezes com pouco alcance. Assim retardavam a libertação definitiva dos escravizados. Perfeito. E você que está nos ouvindo pode participar, né, clicando no link que está na descrição do episódio. Patrícia quer dar uma dica aí para os ouvintes? O ouvinte até já sabe a resposta, né? Mas aquele ouvinte que não prestou atenção. Eu já praticamente respondi. Não vou dar dica, não. O pessoal tem que suar a camisa agora, escutar 20 vezes, entendeu? Já praticamente respondi. Perfeito. Ok, então chegamos aqui à reta final da nossa gravação. Meus amigos, minhas amigas, vocês querem dar alguma dica, amarrar alguma reflexão? Eu vou indicar um livro, né, que é de uma maranhense, da Maria Firmina dos Reis. Ela escreveu um livro que é um conto que se chama A Escrava, justamente, né, pra gente ver a ação dela enquanto uma mulher negra que reflete sobre essa condição, né, no Maranhão escravista. Então essa é a minha indicação para vocês.
Bem, eu vou indicar aqui uma pequena maratona de minipédias. Você vai pegar no seu agregador e vai rolando aí, descendo um pouquinho, você vai encontrar Luiz Gama contra o sistema escravocrata. Aí você vai descer mais um pouquinho aí na barra de rolagem e vai encontrar as mães pretas na escravatura, e vai descer mais um pouco e vai encontrar a revolta dos malês. Olha aí, uma pequena maratona sobre este período tão triste na história do Brasil, que foi o período da escravidão. Uma pequena maratona de muito conhecimento. E eu vou deixar uma dica de 2 trabalhos. Para quem quer se aprofundar mais de forma confiável, né, sem falácia, sem mentira, sem qualquer distorção, ao Dicionário da Escravidão e Liberdade, que é dos autores Lilian Moretti Schwartz e Flávio Gomes. Cada verbete foi escrito por um historiador que é especialista na temática. Esse dicionário foi editado pela Companhia das Letras, é uma leitura bastante bacana, tá? Muito bem organizada, não é um livro restrito para, digamos assim, historiadores profissionais, qualquer um tem muito a se beneficiar com este trabalho. E o outro trabalho, gente, é o meu, viu? Para quem ficou mais interessado, eu tenho um trabalho recente sobre a organização de tráfico de escravos para o Maranhão. Tá? Este livro foi editado pela CRV e está à venda aí nos maiores sites. Então é o Tráfico de Escravos para o Maranhão, súplicas, embaraço de distinções, e aí é claro a gente tem uma discussão ali sobre escravidão, escravidão indígena, processos de escravidão e por aí afora. Patrícia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso episódio, tá? Obrigadíssimo. Gente, eu que agradeço. Estou em choque aqui, foi um prazer, gostei demais. Viu? Gostei muito. E estou à disposição. Já ia falar, você já está convidado a retornar aqui mais vezes, viu? Muito obrigada. Eu volto sim. Então é isso, um grande abraço a você que está nos ouvindo e tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu, Foi um pessoal. prazer.